compartilhar com vocês alguns entendimentos, discernimentos, algumas convicções que eu tenho sobre a oração e orarmos juntos também. Com bastante gente mandando abraços, mandando saudações. Eu vou silenciar os comentários para a gente seguir a nossa conversa. Um beijo para todo mundo. Quero dar as melhores boas-vindas para você que está aqui. E obrigado pelos beijos e abraços, pelas saudações, pelo carinho de tanta gente. Obrigado mesmo. Um beijo para você também. Então, hoje eu quero dar um passo além na minha reflexão, na minha meditação sobre oração com você. A oração é um mistério. A oração é um mistério a respeito do qual eu tenho muitas dúvidas e algumas poucas certezas. A oração é para quem tem fé, para quem crê em Deus, é como respirar. Quando o apóstolo Paulo fala orai sem cessar, eu não sei se ele está fazendo uma recomendação ou uma constatação. Na minha experiência pessoal é quase uma constatação. Eu oro sem cessar. É claro que separo tempo em que eu dedico a minha atenção exclusiva à oração. Mas eu acho que eu o dia inteiro estou orando, eu estou falando com Deus o dia inteiro, eu estou tentando sintonizar o meu coração nessa consciência de viver na presença de Deus. Eu gosto demais dessa expressão de Franz Rosenzweig, filósofo hebreu, judeu. Ele diz que o melhor que um homem pode esperar é andar acompanhado pelo seu Deus. E essa consciência de estar o tempo todo acompanhado por Deus é a experiência que dá o chão para a oração. A presença e a companhia de Deus tem como resposta a oração. Mas eu quero falar dessa oração que a gente para tudo para orar. Como agora, por exemplo, esse momento quando a gente para tudo para orar. E a oração como um mistério. Eu disse que a oração eu tenho muitas dúvidas e algumas poucas certezas. Por exemplo, eu aprendi que Deus responde sempre às orações e Ele responde de 3 maneiras: sim, não e espera. Eu acho bonitinho isso, mas acho uma enganação completa. É uma forma de tentar apaziguar a consciência quando você fica no vácuo da oração. Quando você fala com Deus e nada acontece, ou quando você fala com Deus e parece que você está falando com ninguém. E principalmente quando você fala com Deus a respeito de alguma coisa e acontece o oposto do que você gostaria. Então, essa forma de dizer, Deus responde sempre. Às vezes ele diz sim, às vezes diz não, às vezes ele diz espera. Tá certo, mas para mim não resolve nada. Porque a angústia do meu coração é exatamente essa, a oração não respondida ou respondida de maneira negativa. Porque justamente aí surgem algumas outras dúvidas, né? Por que Deus responde sim para alguns e não para outros? E por que Deus responderia sim para alguns e não para outros? Aí vem as reflexões dentro da nossa experiência religiosa. Os crentes começam a dizer assim, porque não orou com fé. Quanta fé é necessária para orar e ser atendido? A fé no sentido de que Deus vai fazer aquilo que a gente está pedindo é imprescindível para a oração? É desse tipo de fé que nós estamos falando? Jesus falou que se tivéssemos fé como
do tamanho de um grão de mostarda já seria suficiente. Então, nós estamos falando de que fé? Aquele homem que orou a Jesus dizendo, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Quanta fé esse homem tinha? E eu acho muito cruel que alguém diga para uma mãe que chorou pela vida do seu filho e o seu filho faleceu numa sala de hospital ou num leito de hospital, dizer para essa mulher que se ela tivesse orado com mais fé, quem sabe Deus a teria atendido. Acho muito cruel isso. Dizer, quem está em pecado, Deus não vai ouvir. E citam ainda o profeta, que os seus pecados fazem separação entre você e o seu Deus. É verdade, mas não tem nada a ver com a oração, porque aqui entre nós também a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se Deus fosse ouvir apenas quem não está em pecado, Ele não ouviria ninguém. A razão por que Deus nos ouve é porque nós oramos em nome de Jesus, isto é, nós somos vistos por Deus em Cristo, não vistos por Deus na nossa integridade ou na nossa virtude ou na nossa competência. Não tem nada a ver isso, dizer que quem orou porque estava em pecado não foi atendido. Não procede, não é a nossa integridade o critério para a oração. Outras pessoas dizem, porque orou errado. E tem base, né? Porque Tiago diz que quem ora pedindo com motivações egoístas não recebe, e o egoísmo é a causa das guerras entre nós, Tiago capítulo 4. Aí você pensa assim, bom, mas pensa novamente nessa mãe que está orando pela saúde do seu filho, ou a filha, o filho que está orando pela saúde do seu pai, da sua mãe, num leito de hospital. A gente diz assim, você está orando egoisticamente. Eu estou orando para Deus salvar a vida do meu filho, da minha mãe, do meu pai, do meu amigo, do meu irmão, da pessoa que eu amo. O que é orar egoisticamente quando eu estou clamando pela vida de uma pessoa que eu amo? Então, o que seria orar não egoisticamente, suplicando a Deus que preserve a vida de uma pessoa que eu amo? Essas elaborações aí, eu acho que elas são muito superficiais, elas são inconsistentes. Aliás, essa maneira de fazer teologia e de pensar biblicamente citando versículo é muito ultrapassada, né? É muito ultrapassada. Você afirmar um conceito e colocar um versículo do lado. A Bíblia é um todo de significado. A Bíblia é um universo de revelação a respeito de Deus e do caráter de Deus. Então, ficar buscando explicações pontuais para o que acontece ou deixa de acontecer é muito complicado para mim. Eu prefiro pensar sistemicamente aquilo que a palavra de Deus revela de Deus e não ficar catando versículos para dar fundamento ao que eu considero verdade ou mentira. Alguém poderia dizer assim, porque não teve intercessão. A gente tem que ter muitos intercessores, né? Tem muita gente orando. Então o outro lá morreu porque tinha pouca gente orando por ele, né? Se fosse assim, quanto mais a gente conseguisse mobilizar intercessores, Deus sofrendo pressão de lobby, de oração, é isso? Quanto mais gente lá na sala do trono clamando e gritando, fazendo barulho, mais Ele atende. Ou orar com perseverança, porque aquela viúva foi lá e pediu para o juiz e tal e tal. Você acha mesmo que Jesus está comparando Deus a um juiz que não ouve viúvas? Será que é isso mesmo? Eu não consigo pensar nisso, que Jesus comparou Deus, o nosso Pai Celestial, a um juiz iníquo.
ele quer ensinar outra coisa ali, não é isso. Ele não está ensinando essa perseverança para a gente convencer Deus, um Deus que tem má vontade para com o nosso sofrimento, com a nossa dor. Está vendo como é mais complexo? Está vendo como é mais complicado? A oração é um mistério. A oração é um mistério. E é um mistério no qual nós estamos mergulhados, estamos imersos, porque nós vivemos na presença de Deus, vivemos com Deus, e nós oramos como quem respira, né? O tempo todo. Misericórdia, Senhor. Ai, Jesus. E eu já disse aqui várias vezes, quantas vezes no meu dia o meu suspiro é uma oração. Então eu tenho muitas dúvidas e principalmente porque as pessoas que me procuram, elas me procuram exatamente com as dúvidas que eu também tenho. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem alta do hospital depois de um período longo com a Covid e tem a cura e tem alta, a gente glorifica a Deus e agradece a Deus. A Bíblia diz isso: em tudo dai graças, não existe nada que não tenha a mão de Deus por trás, e nenhuma boa dádiva e nenhum dom de vida não se explica em última instância pela misericórdia e a graça de Deus. E essas pessoas que têm essa experiência de ter alta de um hospital, por exemplo, elas me mandam mensagens e eu me alegro e celebro. E eu respondo sempre com a hashtag Obrigado, Senhor, e eu oro sempre isso, Obrigado, Senhor, no meu dia. Quantas vezes eu repito essa expressão, Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor. Eu sou constrangido pela bondade de Deus na minha vida e celebro a bondade de Deus na vida de tantos irmãos. Mas essas pessoas que têm alta, elas não têm dúvidas e não têm crise de fé. Elas acreditam e estão certas que a mão de Deus as preservou com vida. Mas as que me procuram pastoralmente são aquelas que perderam os seus entes queridos. E poucas coisas doem tanto no coração quanto ouvir uma mãe me perguntar, como nesses dias, por que Deus levou minha filha? Onde estava Deus? O Senhor vive dizendo que Deus é bom e sabe amar, por que Ele levou minha filha? Realmente não está certo. Os filhos devem sepultar os pais e não os pais os filhos. Os netos devem sepultar os avós e não os avós aos netos. Então, realmente não é simples. E eu aprendi ao longo dos meus anos que as duas piores coisas que alguém pode fazer quando está diante de uma pessoa sofrendo e angustiada com a sua vida de oração e com as suas orações não respondidas ou não atendidas conforme desejadas, primeiro tentar falar em nome de Deus. Deus tem um propósito, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus quer isso, Deus quer aquilo. E até, sim, Deus levou sua filha, não, Deus não levou sua filha. Tentar falar em nome de Deus, como se a gente tivesse uma linha direta com Deus em que Ele contou pra gente o que Ele fez, por que Ele fez, como fez, por que deixou de fazer na vida de outras pessoas. Eu não me atrevo a dizer o que Deus fez ou deixou de fazer na vida das pessoas. Não me atrevo, principalmente porque eu não sei, eu não faço a menor ideia. E também acho que a segunda coisa ruim que a gente tenta fazer quando uma pessoa está angustiada na sua vida de oração é tentar defender Deus. É ficar dizendo, não, Deus é bom, não, Deus sabe o que faz, você não está entendendo agora, mas você vai entender, foi melhor para você, foi melhor para ela, foi melhor para o seu filho, foi melhor para o seu pai. Agora, quer dizer, essas coisas não me resolvem, não. Eu não tento defender Deus. Eu me lembro um dia quando eu estava conversando com uma senhora que havia alguns anos lutava com câncer e ela tirava os exames do envelope
e colocava e guardava e tirava, e dizendo: Deus fez isso comigo, Deus me deu esse câncer, agora Deus me curou, agora o câncer voltou, o que eu faço? E põe, tira e reclama. E eu quieto, ouvindo, até que chegou aquele momento em que o pastor tem que falar alguma coisa, e o marido dela olhou para mim. Tudo que eu consegui falar foi: eu estou muito curioso para saber como Deus vai sair dessa enrascada que ele se meteu com você. Porque eu não sei. Eu também tenho dúvidas, também tenho muitas dúvidas e olha, vou dizer mais, na minha petulância, que eu sei que é igual à sua, se dependesse de nós saberíamos exatamente o que fazer nas situações. Inclusive, nós temos o hábito de orar dessa maneira, né? Dizendo para Deus o que Ele tem que fazer, quando, como, porquê. A gente ora dando orientações para Deus como se Ele não soubesse. Ou como se Ele estivesse desinformado. Ah, Senhor, o Senhor sabe que o fulano está no hospital? Ele diz: não me diga, fui pego de surpresa agora, não estava sabendo, os anjos não me contaram. Ora, francamente, não é assim. E a gente fica dando conselho para Deus, chamando isso de oração. Bom, eu quero abrir um parêntese. Continue orando do jeito que você ora sempre. Que eu digo que a oração errada é aquela que não é feita. Digo mais, aprendi que se você não pode orar como deve, você deve orar como pode. Então ore para Deus e diga o que você quer, o que você gostaria, o que você faria se você fosse Ele. E lembre-se, você não é Ele. E a oração é um mistério. A oração é um mistério a respeito do qual eu tenho muitas dúvidas, mas eu tenho algumas poucas certezas. E eu queria partilhar com você hoje duas coisas que estão no meu coração. E eu não gosto de usar certeza, eu prefiro usar a experiência da fé. Há duas coisas nas quais a minha fé se sustenta, ou que a minha fé me diz, e que me colocam de joelhos. Essas duas coisas me fazem orar. E eu me refiro a Hebreus capítulo 11, o versículo 6. O autor da carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E esse agradar a Deus não tem a ver com Deus ficar feliz com você, de Deus dar os parabéns para você, de você fazer a coisa certa. Ele está dizendo ali que sem fé você não se relaciona com Deus. Sem fé você não se relaciona com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus nesse sentido. Sem fé não dá para você se conectar com Deus. A fé conecta você com Deus. E ele diz: sem fé é impossível você se conectar com Deus, porque é imprescindível que aqueles que têm fé creiam que Deus existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então eu aprendo duas coisas aí, que fé não é acreditar que Deus vai fazer as coisas, fé é acreditar que Deus é, que Deus está, que a vida se sustenta por Ele, que o universo se sustenta por Ele, que todas as coisas se sustentam por Ele, e que aquele que ora não está falando sozinho. Essa expressão, né, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é importante que é imprescindível que aqueles que o buscam creiam que Ele existe. Existe. É isso, Deus, tem um Deus aí. Quando eu olho para o céu agora, tem um Deus, Ele está ouvindo o que eu estou falando, Ele sabe o meu nome, Ele sabe quantos fios eu tenho de cabelo eu tenho na minha cabeça, Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe o que eu estou sentindo, Ele conhece todas as minhas dúvidas, Ele deve ter dado risada, inclusive, de algumas coisas que eu acabei de falar. Ele deve ter concordado com algumas, ele deve ter feito assim, ele deve ter balançado a cabeça em desaprovação para algumas outras. Eu não estou sozinho no universo, eu não estou à deriva. A vida não está à deriva, não está ao acaso, o mundo não está ao acaso. Eu não estou falando sozinho. Quando eu suspiro e eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, Ele me ouve, tem alguém que me ouve, que ouve essa minha fala, que recebe a minha lágrima, que recebe a minha súplica, que recebe a minha gratidão. Então, Ele existe.
Existe um Deus com quem a gente fala quando ora. Ninguém fala sozinho quando ora. Fala com Deus. Não importa se as palavras são corretas, se tem muita fé, se está em pecado, se tem muito intercessor, pouco intercessor. Tá? Tem um Deus que está ouvindo a sua oração. Ele está acolhendo você. Está acolhendo a sua oração. E segundo, Ele é abençoador daqueles que o buscam. Ele não nos deixa sem resposta. Ele não nos deixa no vazio. Não é apenas que nós não estamos falando sozinho, é que Ele não nos deixa falando sozinho. Ele não deixa a gente sem resposta. Ele nos abençoa de alguma forma. O que diz para mim que qualquer que seja a minha situação, eu devo me ajoelhar e invocar Deus para que participe comigo do que eu estou vivendo, para que participe comigo do que eu estou passando, para que Ele venha para o quarto junto comigo, para que Ele venha para a noite escura junto comigo, para que Ele venha para a minha festa de casamento, para que Ele venha para o funeral do meu luto, para que Ele esteja comigo na minha raiva, que Ele esteja comigo na minha alegria, na minha gratidão, na minha ansiedade, porque alguma coisa Ele vai fazer. O que Ele vai fazer? Não faço ideia, mas eu quero que Ele faça, e se é dele, eu dou boas-vindas e eu dou graças. Eu acho bonito quando o apóstolo Paulo fala: em tudo sejam conhecidas as suas orações com petições e súplicas e ações de graças. É como se ele dissesse: olha, dê graças de antemão, porque alguma coisa Deus vai fazer. Então, por que eu oro? Apesar de tantas dúvidas que eu tenho na oração, eu oro porque a vida não se sustenta sem Deus. Existe um ser no universo que é digno da nossa reverência, da nossa adoração, do nosso reconhecimento de que Ele nos deu vida, e é Ele que nos sustenta em vida. E não somente isso, mas se aprendemos bem, Jesus nos disse que Ele é o nosso Pai que quer participar da nossa vida. Então eu clamo a Deus. Eu invoco Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, o Deus que é a nossa esperança. Eu invoco e creio que alguma coisa Ele vai fazer. E creio que mesmo quando o desenrolar das circunstâncias a respeito das quais eu estou orando não acontece como eu gostaria, aquilo que Deus vai fazer no meio do processo, no meio do caminho, na jornada, em mim, comigo, por mim, vai me sustentar em vida, porque eu clamei e Ele ouviu o meu clamor. Então, eu imagino que você tenha muitas dúvidas sobre oração. Se você não as tem, louvado seja Deus. Mas se você tem dúvidas a respeito da oração, bem-vindo, bem-vinda. A minha vida toda eu oro com dúvidas, mas tem duas coisas que eu jamais tenho dúvida: de que eu não estou falando sozinho enquanto eu oro, e que Deus vai me abençoar de alguma forma que só Ele sabe fazer e pode fazer em resposta à minha oração. Então é com esse espírito que eu convido você a orar hoje. Apesar das suas dúvidas, apesar dos seus conflitos, nós vamos invocar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e suplicar que Ele nos abençoe, qualquer que seja a bênção, porque diz o apóstolo Paulo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então que Ele cumpra a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, na sua vida, na minha, do nosso mundo. A oração é um mistério. A respeito do qual tenho muitas dúvidas, mas a fé que eu tenho no fato de não estar falando sozinho e no fato de que Deus me abençoa quando eu clamo é suficiente para me fazer orar
dispensar todas as minhas dúvidas, deixá-las do lado de fora. Aliás, eu queria terminar contando uma história. 2 rabinos conversam se Deus existe ou não existe, e conversam longamente. Chegam à conclusão de que Deus não existe. E tarde da noite, já de madrugada, se recolhem cada um ao seu aposento para o sono da noite. Logo pela manhã, um rabino acorda, procura pelo outro e não o encontra. Vai até o jardim da casa onde estavam e lá está o outro rabino, coberto com o seu talite, fazendo as suas orações matinais. Ele chega diante do outro e diz: o que você está fazendo? Eu estou orando. Ué, mas nós não chegamos à conclusão que Deus não existe? Ele falou: e o que é que Deus tem a ver com isso? Pois é. Você tem dúvidas a respeito da oração? Eu também tenho muitas. Mas o que é que Deus tem a ver com isso? Ele existe, nos abençoa, nos acolhe de um jeito que só Ele sabe fazer. Então vamos orar. Deus nosso Pai, te damos graças porque podemos derramar o nosso coração diante de Ti, porque de Ti recebemos vida, vida para viver, e vivemos, e a vida é bela, e a vida é Tua, e a vida está em Tuas mãos, qualquer que seja ela, como estiver a vida, e como estivermos enquanto vivos, estamos na Tua presença, contigo, sustentados por Ti. Eu quero, mais uma vez, consagrar ao Senhor todas as minhas palavras e todos os pensamentos e sentimentos que me habitam, consagrar ao Senhor todas as minhas dúvidas, colocar diante de Ti todas as minhas perguntas, não somente minhas, mas dos meus irmãos, minhas irmãs que comigo oram, e Te dou graças porque é na liberdade do Teu amor que podemos conjecturar na Tua presença, que podemos ser verdadeiros, sinceros, honestos, transparentes, autênticos, enquanto estamos andando contigo e o Senhor caminha conosco. Mas queremos Te exaltar e Te glorificar e Te reconhecer como Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo e de todos, dono do mundo, soberano sobre a história. Nós Te louvamos, nós Te reconhecemos como nosso único Deus e Te reconhecemos como o único Deus, não há Deus além de Ti. E é diante de Ti que derramamos o nosso coração, e essa quantidade imensa de pedidos, de súplicas, todos e muitos deles embaralhados com sentimentos e pensamentos e opiniões e desejos e esperanças. É diante de Ti que colocamos tudo isso, crendo que os Teus olhos estão postos sobre nós, os Teus ouvidos estão inclinados à nossa oração, e que a Tua mão não está recolhida, e que o Senhor age, o Senhor sopra a vida, o Senhor sopra a Tua graça, e o Senhor nos visita. Dá-nos a resposta, assim como Jesus prometeu para nós, é isso que esperamos de Ti. O Senhor que nos vê nessa segunda-feira ao meio-dia e no secreto nos contempla, que o Senhor nos dê a recompensa, que só pode vir das Tuas mãos. Assim nós nos consagramos de volta, mais uma vez, aos Teus cuidados, e clamamos que nos dês coragem, esperança e o sopro do Teu Espírito Santo para vivermos uma vida bonita, bela, digna do Teu nome, para a Tua glória, abençoando a muitos e servindo e tocando com a Tua bondade, o Teu amor, aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. Nós Te pedimos que seja assim, que a Tua bênção sobre nós seja tão abundante, tão abundante, tão abundante, que transborde e abençoe muitos e muitos e muitos ao nossa volta. Te pedimos assim, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.
Deus te dê uma semana abençoada. Que a bênção do Senhor sobre você transborde. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo no seu coração.